Hoje é dia de jornada de oncologia e pesquisa clínica. É uma jornada científica, não acontece lá na Expo, acontece no nosso auditório da Oncoclínicas aqui, né? É aberta a participantes de todo o Brasil. Nós vamos trazer oncologistas de toda a região, debater ciência. E o Dr. Fábio, na posição de líder nacional de pesquisas clínicas do Grupo Oncoclínicas e também na sua posição de diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, tem muito a comemorar, né, Fábio? Sem dúvida. Essa semana foi uma semana muito feliz, porque a gente teve finalmente a regulamentação da lei da pesquisa, né, que nós homenageamos o nosso querido amigo Afonso Raz, lei que foi sancionada no ano passado, mas que ainda carecia de regulamentação para que ela funcionasse de fato. Aliás, quem puder depois acompanhar nas nossas redes sociais, nós vamos estar falando sobre isso com um bate-papo muito interessante com a doutora Ana Luza Dallari, que é uma advogada especialista em pesquisa clínica e que coloca muito bem que a lei foi aprovada, mas era uma lei desdentada, porque ela tinha ainda 37 regulamentações que necessitavam serem realizadas, e agora, então, com a criação da Instância Nacional de Ética em Pesquisa, que é o órgão que vai cuidar dessa regulamentação, vai ser colocado, né, um regramento detalhado sobre o que necessita ser feito. Isso deixa o país com uma lei moderna, uma lei ágil, e que vai poder, então, tornar o Brasil competitivo e atrativo para novas pesquisas clínicas. E a gente não está falando aqui só de câncer, está falando de várias outras doenças raras que precisam de acesso, mas a gente sabe que o câncer é a especialidade que mais tem medicamentos em desenvolvimento, que mais atrai investimentos e mais chama atenção. O Brasil, por sua vez, é conhecido por ter oncologistas de renome internacional. Eu citaria aí o Dr. Carlos Barros, o Dr. Paulo Hoff, que estão entre os médicos, cientistas que mais publicam, né, de maior relevância em publicações internacionais. E grupos como a Oncoclínicas, que hoje são grandes redes, né? O Grupo Oncoclínicas tem quase 150 clínicas espalhadas por todo o Brasil e que conseguem fazer essa cobertura de atendimento assistencial em âmbito nacional, tendo capilaridade em praticamente todos os estados. E a pesquisa clínica vem como um complemento, porque ela traz o quê? Ela traz acesso à inovação e tecnologia, só que carecia de uma regulamentação, de uma lei que pudesse também tornar esses processos mais ágeis. Então, depois de 10 anos, conseguimos aprovar e sancionar a lei no ano passado, mas ainda ficamos em compasso de espera pela regulamentação. E, para nossa felicidade, isso foi publicado no Diário Oficial agora no dia 8 de outubro, com prazo, então, para a composição dessa Instância Nacional de Ética em Pesquisa, e a partir disso, então, nós temos regras claras, um marco legal, e poderemos trabalhar de uma forma mais previsível, atraindo novos investimentos para o Brasil. Isso é extremamente relevante. Dá um exemplo, pacientes que recebem hoje tratamentos para câncer, como imunoterapia, como drogas-alvo, como vacinas, né, como terapia celular, e que estão aprovadas comercialmente, são pacientes que, de alguma maneira, estão recebendo o benefício da pesquisa clínica, que graças às pesquisas a gente conseguiu desenvolver esses medicamentos e hoje nós temos remédios melhores. Nós já trabalhamos em oncologia. Eu trabalho há mais de 25 anos, então, se a gente voltar no tempo e ver o que nós tínhamos em termos de alternativa de tratamento para câncer e chance de cura há 2 décadas atrás e o que nós temos hoje, é uma revolução. E nós podemos melhorar ainda mais. E eu fico muito feliz de nós podermos ter feito parte disso, e principalmente aqui o Oncosite, o Instituto de Oncologia de Juí, fazerem parte como protagonistas desse processo de levar a pesquisa clínica melhor para todos os rincões do Brasil. Por isso que o Grupo Oncoclínica se aproximou de nós com essa ideia, né, de que a gente pudesse expandir o nosso modelo para a pesquisa clínica de todo o Brasil. Hoje o Grupo Oncoclínicas conta com mais 8 centros de pesquisa,
com capitais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Uberlândia, João Pessoa, na Paraíba, e com previsão de que a gente possa expandir esse modelo para o ano que vem, já falando em Goiânia, falando em Natal, falando em Manaus, que é uma outra cidade de bastante relevância e importância no cenário da pesquisa, porque a gente quer levar a pesquisa clínica para a região norte também, e isso é muito importante. Enfim, cobrindo todas as regiões do Brasil e podendo transformar o modelo Oncoclínicas em um modelo de mais sucesso ainda, e, para nossa alegria, né, nós estarmos interligados aí e sendo o motor, né, e a locomotiva que vai trazer essa inovação e trazer a tecnologia. Então, muitos projetos novos pela frente. 2026 promete ser bastante promissor. Parcerias, né, que a gente vai anunciar, posições novas, né, que vão ser alcançadas muito em breve, que a gente vai poder divulgar. Então, é só o começo. A minha visão é extremamente otimista, e com uma lei aprovada, e vai mais uma vez aqui o meu agradecimento ao Afonso Haas, a família do Afonso, a senadora Ana Amélia Lemos, por ter tido a coragem de levar essa demanda para o Congresso Nacional. Não posso deixar de mencionar o nosso amigo Marco Aurélio Ferreira, que foi chefe de gabinete e depois continuou atuante, né, nos bastidores para que a lei da pesquisa fosse finalmente aprovada. E todo o ecossistema da pesquisa, que inclui aí pacientes, pesquisadores, instituições, hospitais de relevância como o ICESP, como Barretos, né, que possibilitam então que hoje a gente tenha esse avanço e que a gente possa colher esses frutos no futuro. E quando nós falamos aqui, Fábio, de mudanças nos tratamentos, de avanços nos tratamentos, e tudo aquilo que você viu em 25 anos de modificação, de drogas novas, a gente vê dois cenários, né, que é o cenário da medicina privada e o cenário do SUS, porque nós temos muita inovação, mas não chega para todo mundo, né? O cobertor é curto no SUS, e o que a gente discute muito é alcance, ou seja, acesso aos novos tratamentos e a terapias revolucionárias. E a pesquisa clínica, ela consegue dar esse acesso, que está cada vez mais difícil para o paciente SUS, né? Acesso gratuito e acesso em primeira mão, antes mesmo, né, de que os tratamentos estejam disponíveis para comercialização. E ela acaba também gerando dados muito relevantes que aceleram a aprovação dos tratamentos depois de finalizadas as pesquisas e seus resultados forem positivos, porque nós vamos ter pacientes brasileiros testados. Então, para um órgão como a Anvisa fazer a liberação e a aprovação, se torna muito mais simples e muito mais fácil e menos burocrático. Outro detalhe importante, estamos falando aqui em acesso. A gente sabe que 70% ou 75% da população depende do SUS. E os tratamentos do SUS estão extremamente defasados, né, porque o cobertor é curto e os tratamentos estão cada vez mais caros. Nós temos drogas aí, nós temos remédios para câncer que já estão há 20 anos com cobertura da rede privada, ou seja, dos convênios, e que ainda não entraram no rol de pagamento do SUS. Exatamente. Né? Isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação. E que e tratamentos novos sendo aprovados agora, custos extremamente altos, que até o próprio setor privado vai ter dificuldade de garantir o fornecimento. Um exemplo é, né, a terapia com CAR-T, que pode chegar facilmente a R$2 milhões o tratamento. Então a gente precisa estar incluído nessa discussão, precisa estar gerando dados e evidências científicas através das pesquisas, em primeiro momento trazendo, né, essa inovação e também discutindo posteriormente como isso vai se tornar acessível para toda a população, que é o trabalho também, né, que eu faço junto à Sociedade Brasileira de Oncologia como diretor, que é essa interlocução com o Ministério da Saúde, para que a gente possa discutir também essa questão do acesso do SUS. Então aqui a gente tem a discussão completa, a gente consegue abordar o SUS pela Sociedade Brasileira de Oncologia, a gente consegue falar de medicina privada pela nossa posição, né, dentro do grupo, com o maior grupo de oncologia de América Latina, que é a Oncoclínicas, e também nós conseguimos discutir inovação e tecnologia através da pesquisa, que são os 3 pilares. E
como a gente não gosta de trabalhar e a gente não consegue ficar quieto, a gente precisa de momentos esses como a ExpoFest, onde a gente vai então estar mais próximo da população, onde a gente sai de dentro da nossa clínica e vai até ao encontro da população discutir o quê? Prevenção, né? Que são medidas simples onde você também pode atuar, evitando que o câncer apareça ou até melhorando a possibilidade de recuperação dos pacientes. E ainda mais, né? Também entendendo as dificuldades sociais de um país em desenvolvimento como o Brasil e também trabalhando aqui a parte voluntária, a parte de caridade, né, com essas instituições, com um trabalho tão bonito. Isso deixa o trabalho completo, porque aí nós conseguimos observar o paciente como um câncer e a doença câncer como um todo e poder atuar em todas as pontas. Nós poderíamos estar acomodados lá dentro da nossa clínica, trancados no nosso mundo, mas a gente que já trabalhou, né, pelo SUS, cumpriu a nossa missão, né, até por tempo demais, atendendo diretamente o paciente, mas eu entendo que nós também podemos continuar auxiliando os pacientes do SUS como? Discutindo políticas públicas. E como pessoas que atenderam pacientes do SUS, que sentiram na pele as dificuldades de acesso, que entendem os problemas da população, acho que nós estamos muito autorizados a poder discutir isso, né, com os órgãos governamentais, de que maneira a gente consegue melhorar isso. E também para aquelas pessoas que têm essa possibilidade de ter um plano de saúde ou ter um seguro de saúde, que essas pessoas também possam estar recebendo um melhor tratamento dentro desse sistema. Porque esse sistema privado, ele desafoga o SUS. Né? Então, se a gente puder fazer uma boa gestão, a gente consegue liberar verbas e liberar espaço para também trabalhar melhor os tratamentos do SUS. É desafiador, mas ao mesmo tempo é extremamente motivador a possibilidade da gente participar desse cenário e tudo isso trabalhando em Juí, né, Aníbal? A partir daqui, né, Fábio? A partir daqui, mas viajando muito, né, Fábio? Você está tendo que sair bastante, mas o Dr. Fábio continua, tem toda uma equipe para tocar esse serviço em 8 capitais, né? A partir de Juí, sem deixar de atender. O Dr. Fábio continua com as suas agendas abertas, fazendo o que tu ama, que é fazer consultório, que é olhar o paciente no olho, né, e poder dar atendimento às pessoas, além de todo esse trabalho. E a gente arregaça as mangas ali para poder dar todo esse suporte, né, para que tu possa estar desenvolvendo esse trabalho. E até porque dentro dessa estrutura é importante que eu mantenha esse contato com os pacientes para ver na prática, né, se as coisas realmente estão funcionando ou não, e no meu papel hoje de liderança, como eu posso aprimorar e como eu posso melhorar isso, né, através das possibilidades que a gente tem. Um outro detalhe interessante, nós constituímos uma equipe de oncologistas hoje o nosso time tem 5 oncologistas e um hematologista, e também temos contato direto agora para o grupo com os melhores especialistas de diversos tipos de câncer de todo o Brasil e do mundo. Porque lembrando, a Oncoclínicas tem uma parceria com o Dana-Farber, que é o Hospital de Câncer lá de Boston, né, e que também é uma das grandes referências em tratamento do câncer. Então isso possibilita que a gente discuta os nossos casos em equipe, em reuniões, que são reuniões até globais, para oferecer o melhor tratamento para o paciente. E detalhe, se nós não tivermos aqui, e a gente sempre batalha para ter acesso a todos os tratamentos aqui, nós teremos como encaminhar esse paciente para um lugar onde esse tratamento se encontra. Então isso possibilita essa abordagem rápida e completa para todo paciente que vier a nos procurar. Tanto na parte assistencial privada que nós fazemos, quanto na pesquisa clínica. Lembrando que os pacientes, para participarem de pesquisa clínica, necessariamente não precisam ser do SUS. Há pacientes de convênio também que participam de pesquisa clínica, e isso é uma estratégia essencial também, porque ela desafoga o convênio, que também tem cobertor curto. Quanto mais o convênio gastar com tratamentos caros, mais caro fica para o usuário, né? Ou seja, é uma empresa, né? uma seguradora. Então, quanto maior é o risco, quanto mais caro é o produto, mais caro fica para o consumidor.
E hoje os maiores gastos das operadoras de saúde são com medicamentos oncológicos, são com oncologia. E a importância da lei, né, Fábio? Dessa lei está agora regulamentada, isso vai atrair mais investimentos e, obviamente, trazer mais estudos para o Brasil e desafogar os sistemas em todas as pontas, né? É um grande fato novo para quando a gente vai numa discussão global com qualquer patrocinador ou qualquer investidor. Por que eu falo investidor? Porque a pesquisa é feita com dinheiro privado em 99% dos casos. É um investimento de risco. Então também não é razoável você investir muito dinheiro público em pesquisa. Por quê? Porque o cobertor é curto e são tratamentos e investimentos caros. Mas quando você tem um fato novo, quer dizer que não, agora no Brasil nós temos uma lei em pesquisa em seres humanos. Nós temos um ambiente regulatório agora com prazos ágeis e bem estabelecidos. Nós temos profissionais de pesquisa capacitados para poder fazer o trabalho. E o melhor, a gente tem uma população com uma diversidade étnica fantástica. Falar isso aqui em Juí. Aqui em Juí, né? Isso se torna quase que imbatível em termos de potencial de poder desenvolver a pesquisa. Então a gente já tem que comemorar a lei e a regulamentação, porque a partir de agora as coisas começam a andar mais rápido e a gente imagina aí um futuro melhor para o Brasil nos próximos anos. Muito bem, o pessoal participando aqui, né, no WhatsApp da Mundial. A Sônia, que está nos ouvindo, né, ela falou aqui: bom dia, que lindo ver 2 médicos renomados pensando no ser humano como ser humano, exemplo a ser seguido. Se a gente não pensar no ser humano, né, Fábio, como o próximo, né, a gente sempre fez isso e a gente nunca vai esquecer das nossas origens. E isso é fundamental, porque isso nos mantém com os pés no chão, mantém o nosso foco e compreende que qualquer um de nós pode estar nesse lugar de paciente com câncer. É quase um pensamento, universal. Então eu faço para os pacientes o que eu gostaria que eles fizessem comigo, se eu estivesse nessa posição, tentar se colocar um pouquinho no lugar do paciente. E hoje todo mundo, se não teve ou não passou por algum caso de câncer, certamente teve um caso de câncer na família. Então já passou e sentiu isso de perto, e sabe o quanto isso é difícil e quanto essa abordagem integral faz diferença na vida dos pacientes. E nós estamos aqui, eu sempre digo que na vida a gente precisa ter um propósito. E o nosso propósito é tentar deixar aqui uma marca, de ter passado por esse mundo e tornar esse mundo um pouquinho melhor. E para poder deixar a marca a gente tem que trabalhar bastante, né, Fábio? Trabalho o tempo inteiro, a gente começa um projeto novo, sempre imaginando que aquilo pode modificar o que ainda não funciona bem. Então acho que essa inquietude, esse desejo de querer transformar as coisas é que faz toda a diferença, e é isso que a gente tem que sempre incentivar, principalmente nas novas gerações. Que é possível trabalhar como pesquisador no Brasil, que nós podemos fazer uma boa ciência aqui. Então não só louvar os cientistas internacionais de outros países que já têm essa cultura, mas criar essa cultura aqui. É possível fazer ciência de ponta no interior, não é? Isso você provou para o mundo, né? Independente do lugar que você esteja, você pode fazer um trabalho que seja na iniciativa privada, mas você não precisa de se desconectar e deixar de trabalhar também pela comunidade e pelo trabalho social. Até porque nós já passamos por essas etapas que foram importantes na nossa formação como médico. E agora a gente entende que pode deixar uma contribuição melhor para a nossa sociedade e servir de inspiração para as novas gerações que vão assumir os nossos papéis logo em breve. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer a Rádio Mais Radiologia, que faz radiologia com qualidade, com excelentes profissionais, agradecer aos nossos apoiadores lá na Expo Fest também, a Johnson & Johnson do Brasil, a AstraZeneca e a Daiichi Sankyo, que estão possibilitando que a gente faça esse evento científico hoje à tarde, que vai ser transmitido para toda a rede Oncoclínicas, vai estar
Vai ser um evento híbrido, vão vir vários oncologistas e farmacêuticos para discussão científica, mas também vai estar aberto para todo o Brasil. Rápido intervalo, logo depois nós vamos ainda falar um pouquinho sobre a ExpoFest e um pouco mais sobre a atuação do Dr. Fábio, essa atuação nacional do Dr. Fábio, que tem trazido muito benefício a muitos pacientes aqui para Ijuí também. Muito bem, estamos de volta com o Simple Talk, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Este é um programa da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Hoje nós estamos conversando mais uma vez com o Dr. Fábio Franck, que é diretor lá do Instituto de Oncologia de Juí, fundador da Oncosite e hoje é líder nacional de pesquisas clínicas no grupo Oncoclínicas, diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e que sempre que possível, né, Fábio, você vem aqui para contribuir no programa porque não é fácil a tua agenda, né, abraçando tantas coisas assim, e que tanto nos honra, né, tu poder de Juí brilhar no mundo inteiro. Ainda essa semana você está indo para o Congresso Europeu de Oncologia Clínica também, né? Exato, o congresso esse ano é em Berlim, ele acontece anualmente, é uma oportunidade para encontrar cientistas e pesquisadores do mundo inteiro, onde a gente vai ver quais são os tratamentos mais promissores para os próximos 5 anos e tentar, de alguma maneira, atrair, né, e trazer esses estudos para o Brasil. Agora, com o Grupo Oncoclínicas, a gente tem uma tarefa mais fácil, porque as pessoas gostam muito dessa ideia de poder trabalhar em pesquisa nas diferentes regiões do Brasil. E o fato é que nós temos dentro do grupo também grandes especialistas, talvez os maiores do Brasil, em terapia celular, que é uma área, né, que está despertando bastante interesse. Se a gente prestar atenção, o Prêmio Nobel, né, foi ligado também ao câncer e à atividade do nosso sistema imunológico, que já se sabe, né? Toda a base da terapia celular a gente já achava que eles seriam os ganhadores. Mas, né, né? Que agora, né, cada vez mais a gente está vendo peculiaridades e particularidades que podem servir de auxílio para aprimorar ainda mais essa via de tratamento. Então, lá é uma grande oportunidade para esse networking, para essa conversa privada, né, olho no olho, onde você consegue vender o Brasil. Isso eu já faço há mais de 20 anos. Mas agora, com uma lei em pesquisa, fica muito mais fácil, fica muito mais palpável, porque você tem algo concreto para dizer: então, o Brasil mudou, o Brasil está mudando e aqui a gente pode explorar mais o nosso potencial. Então, esse congresso, essa visitação, não só eu volto com uma atualização científica do que tem de melhor a ser apresentado lá. Muitos dos estudos, né, que vão ser apresentados, nós participamos. Isso é algo que nos dá bastante orgulho também, como o fato de a gente poder fazer então esse exercício de futurologia e poder estabelecer então o que a gente quer de melhor e trazer esses tratamentos para cá em primeira mão, facilitando esse acesso da população de Ijuí, de toda a região, para os melhores tratamentos possíveis. Então é uma viagem que realmente é muito produtiva, e que vai trazer para nós essa possibilidade de ampliar ainda mais o nosso trabalho. Eu gostei muito, fiquei muito honrado de receber uma mensagem do Dr. Carlos Gil, que é o diretor médico do Grupo Oncoclínicas e presidente do Instituto Oncoclínicas. Se dirigindo ao Fábio, principalmente, né, ao trabalho que o Fábio está desenvolvendo dentro do grupo, estruturando e reestruturando a pesquisa clínica dentro da gigantesca Oncoclínicas, né, já com resultados interessantes e sendo muito promissores. E ele se dirigindo à Oncosite como os maiores do continente, né? Ele fala: de Ijuí, o Dr. Fábio é o maior do continente em pesquisa clínica. Como é que é isso, né, Fábio? Tu tá aqui, tu é filho de Ijuí, e até pouco tempo atrás as pessoas não sabiam disso, né? Que tu fazia um trabalho aqui reconhecido no mundo inteiro. Você falar que você é o maior do continente, ou seja... Eu acho que o que ampliou isso, Aníbal, foi o nosso Instituto de Oncologia.
Eu acho que a estrutura que nós conseguimos montar agora é uma estrutura que surpreende muitas pessoas que nos visitam, de ter uma estrutura de tal importância e tal organização e profissionalismo no interior do estado. Porque é sempre, né, tem aquele viés, você vai para uma cidade menor, afastada a 400 quilômetros de Porto Alegre, não tem aeroporto, então você espera encontrar algo assim comum. Então, quando as pessoas veem o nosso trabalho, realmente elas ficam surpresas, né, dessa capacidade. E o Brasil está recebendo um interesse muito grande com relação à pesquisa. Então, um exemplo, nós recebemos na Oncosite, no Instituto de Oncologia de Juí, a visita de uma equipe da Coreia do Sul, né? Vieram diretamente de Seul para Juí, algo quase que surreal. Recentemente eu recebi uma equipe de um laboratório japonês em São Paulo, uma delegação de mais de 12 pessoas, da Global, de uma indústria farmacêutica, também querendo trabalhar com o Brasil, querendo entender o modelo, mas dizendo, a gente veio para o Brasil por causa do seu trabalho, Dr. Fábio, por causa da Oncosite lá de Juí, que participou de um estudo com a gente e foi o segundo centro no mundo a mais recrutar pacientes. Então, estamos falando aqui numa projeção mundial. Agora existe um interesse também de vários outros países, né, em querer estreitar essa relação. Eu falei, a gente até brinca com isso, né, que a gente tem uma relação com um grupo da Rússia agora, né, que está querendo também trabalhar com pesquisa clínica. Então é uma diversidade étnica e cultural que justifica, né, nosso investimento na ExpoFest aqui em se preparar para as mais diferentes etnias, mas que mostra, né, a nossa relevância. Mas tudo isso nasce de um trabalho bem feito, de um trabalho que não é feito da noite para o dia. Conversávamos, acho que na semana passada, a Oncosite vai fazer 20 anos, né, ano que vem, e foi plantado com muito trabalho, com organização e com profissionalismo. Esse profissionalismo é que nos leva a uma posição de destaque. Quando, somado a isso, nós temos uma instalação maravilhosa, como o que o Instituto de Oncologia nos proporciona, isso nos engrandece ainda mais. E uma equipe fantástica que foi somando com o tempo, né, Fábio? De colaboradores, de médicos, a gente pode dizer assim que, e ontem eu conversava na nossa reunião de equipe, todos nós fazemos parte de uma engrenagem, e se aquela engrenagem, né, qualquer peça não funciona bem, isso compromete todo o funcionamento. Então, esse ambiente de trabalho, que é extremamente ambiente de trabalho profissional, mas extremamente solidário, é que proporciona que a gente faça a diferença. E às vezes a gente está fechado aqui no nosso mundinho, na nossa realidade de Juí, não consegue ter essa visão da nossa relevância global. Mas aí quando chega um grupo Oncoclínicas e dizendo, olha, né, eu quero fazer parceria com vocês, porque o modelo de vocês é o que a gente quer para o nosso grupo, isso é transformador, e aí a gente começa a ter uma dimensão, né, da nossa importância, e de quanto a gente pode, então, se orgulhar de tudo aquilo que a gente construiu. O que aumenta mais a nossa responsabilidade, né? Porque a gente quer continuar crescendo, nós queremos ser maiores ainda do que nós somos, e nós queremos poder sempre manter esse foco de colocar o nome de Juí em destaque e colocar o nome da nossa região em destaque. É por isso que nós permanecemos aqui, e é por isso que a gente sabe que esse é o compromisso que a gente tem com a população daqui e com os pacientes daqui que precisam da gente. Claro, e assim, olha, e é uma estratégia da Oncoclínicas ampliar as suas atividades aqui na região. É uma estratégia de gestão do grupo mesmo, e já estamos começando estas movimentações, né, com investidores para ampliar esse serviço. É tanta frente que a gente nem divulga tudo que a gente faz. Exatamente nesse foco é que nós fazemos o nosso fórum de gestão, que é todo ano, né? Esse ano foi em Curitiba, nem falamos disso, né? A gente faz um fórum de gestão com as principais operadoras aqui. A gente sempre dá um destaque com as Unimed, que é a nossa cooperativa mais forte, assim, que atua na região e no Rio Grande do Sul. Mas no mês passado nós tivemos o nosso fórum, que esse ano foi em Curitiba, e que teve a presença da Unimed de
Unimed Unimed Florianópolis, CEOs de todas elas, Unimed Porto Alegre, Uberlândia. Palestrando ex-diretores da Anvisa. Da Anvisa, assim, um evento fantástico, auditório lotado, né, que nos surpreendeu muito, e também tentando entender e aproximar um pouco esse modelo de gestão com a pesquisa, e de que maneira esse trabalho ele pode ser em conjunto. Então isso faz toda a diferença, e mais uma vez as pessoas perguntando, como é que vocês fazem tudo isso lá na partir de Juí, né? Porque geralmente o que se espera é o contrário, né? E não que a gente seja o gerador de tanto conhecimento e de tantas inovações como a gente está fazendo aqui. Por isso que isso nos dá muito orgulho, e eu tenho um plano muito bem traçado de onde a gente vai chegar, de onde a gente pode chegar, e um melhor tratamento para os nossos pacientes faz parte disso. Talvez o grande objetivo, o grande goal, né, do nosso trabalho é trazer o que existe de melhor para o nosso paciente, independente qual seja o caminho. E lembrando da extrema qualidade do Grupo Oncoclínicas, nessa semana, a propósito da ExpoFest também, nós estamos recebendo a visita da Laís, que é uma das executivas do grupo, e que ela é responsável pelo nível de qualidade aí de todas as unidades. De 147 unidades oncoclínicas, ela ontem em conversa comigo dizia assim, o pessoal lá na holding, eles falam assim, mas a queridinha é a de Juí, né? Ela falou, a queridinha é a de Juí, é a unidade que a gente tem mais gostado, porque ela está servindo de modelo para o grupo. E ela disse, olha, a troca está sendo tamanha que eu estou levando mais coisas de vocês para o grupo do que trazendo do grupo para vocês, porque vocês já estavam organizados. Isso nos enche de orgulho, né, Fábio? Porque nós criamos a fórmula. Quando criamos o Instituto de Oncologia de Juí, nós criamos a nossa fórmula de atendimento. E customizamos a nossa fórmula de atendimento com a necessidade da nossa população. Né, você levar um modelo pronto para todo o Brasil é extremamente desafiador, porque as realidades são diferentes. Eu, por exemplo, eu vou te dizer, o Centro de Pesquisa de Salvador, comparado com o Centro de Pesquisa de Belo Horizonte, são completamente diferentes, né? Desde a questão cultural, a maneira como se atende, o perfil dos pacientes. Então, esse modelo, o nosso modelo, ele foi adaptado e customizado para a nossa realidade e a realidade dos pacientes que nós atendemos, o perfil dos nossos pacientes. Por isso que ele se destaca tanto. Parece uma coisa óbvia, mas não é algo simples a ser feito, né? A maioria das pessoas, elas querem copiar os modelos já existentes, e elas esquecem que nós vivemos hoje num mundo, nosso conceito de mundo líquido, que se transforma a todo momento, não existe mais nada perene, e que nós precisamos ter essa capacidade de adaptação e de atualização o tempo inteiro. É por isso que a gente busca isso, e é isso que chama a atenção, e que quer ser copiado e expandido para as outras unidades do grupo. Fantástico. Esse trabalho todo dentro do grupo, Fábio, e que também atraiu a atenção do grupo para Ijuí e para essa região, e pôde tá trazendo a Oncoclínicas a todas essas pessoas aqui que a gente pode estar atendendo e melhorando, né? E para nós também um grande aprendizado, porque nós não tínhamos essa experiência prévia de trabalhar num grande grupo, né? Você imagina um grupo, hoje a gente vai apresentar números, mas assim, são milhares de pacientes atendidos por ano, centenas de milhares de infusões feitas a todo momento, uma equipe de mais de 800 oncologistas, 200 hematologistas. Se nós falarmos de outras especialidades, a gente vai estar falando aqui de 2.600 médicos que compõem todo o nosso grupo, não sei quantos milhares de colaboradores, entre enfermeiros, farmacêuticos, pessoal administrativo. Então, fazer essa gestão integrada em grupo, ela é desafiadora, mas ela nos possibilita também, como eu coloquei anteriormente, fazer esse trabalho de âmbito nacional,
A gente achava que ia ficar aqui isolado no nosso mundo, mas a gente vê que não, que nosso comprometimento, a nossa missão é poder trabalhar aí e expandir o modelo para todo o Brasil. Muito bem, e todo o nosso trabalho na ExpoFest, falando um pouquinho da ExpoFest, então ontem nós tivemos a presença do Capitão Dunga lá no stand. Hoje continua lá o stand para quem quiser buscar informação em saúde, é só passar lá, né, conversar com a nossa equipe que vai estar lá, porque hoje à tarde nós estaremos na Oncoclínicas, aqui no nosso auditório, nessa jornada de oncologia e pesquisa clínica do grupo Oncoclínicas a partir de junho, é um congresso médico, né? A programação continua, nós temos domingo, o Dia da Criança, que vai ser muito especial. Você que vai com seu filho, passa no stand da Oncoclínicas, que lá vão estar os super-heróis contra o câncer. Os cosplayers vão estar lá com o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Incrível Hulk, não é? Eles vão estar fazendo apresentações para as crianças. Também tem o algodão doce lá da Oncoclínicas, que é um algodão doce vegano, com baixas taxas de açúcar, sem corantes, só apenas com produtos naturais, e ele é feito em 3D, a criança escolhe o formato em forma de flor, de coração, de foguete, né? E ele desenha e imprime esse algodão doce. Mas para a criança ganhar o algodão doce, o pai tem que fazer um cadastrinho lá, aonde ele vai receber depois informações preventivas do câncer, para ele poder repassar para as pessoas que ele ama, né? E também vai concorrer, todas as pessoas que passarem lá no stand da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, fizerem seu cadastro no Totem, vão concorrer ao final da Expo a 2 exames DNA Oncocell completos, que são aquele exame que consegue desvendar as etnias. Não desvenda só as etnias, mas também consegue avaliar mais de 200 itens de saúde genéticos desse paciente. Então, são 2 exames que nós vamos estar sorteando a quem fizer o seu cadastro. Você só ganha, né? Você pode ganhar, vai ganhar algodão doce para o filho, mas vai ganhar informação em saúde, informação confiável em saúde, que hoje é uma coisa muito valiosa, né, Fábio, para poder estar distribuindo para as pessoas que ama. Então, Dia da Criança repleto, vá lá que as crianças vão se divertir muito. Outros brindes de parceiros também que nos apoiam nesse trabalho junto com a APECAM lá em prevenção e saúde, que é a Oquezitos. A Oquezitos também vai estar distribuindo brindes ali de salgadinhos para essas crianças que passarem lá na casa do Instituto amanhã, no Dia da Criança. Segunda-feira temos uma jornada de gestão em saúde em parceria com o SENAC. Na terça-feira nós temos a palestra Saúde, Beleza e Bem-Estar com a doutora Joyce, em parceria com o Sind Mulher, onde vai falar de saúde, beleza e bem-estar na vida da mulher empresária, né? E o quanto que isso repercute na sua produtividade também. Na sequência, nós vamos ter uma jornada de farmacologia em pesquisa e oncologia, em parceria com a Unijuí, né? Com as nossas brilhantes farmacêuticas lá da Oncosite e da Oncoclínicas. Na quinta-feira, nós vamos fazer o Simple Talk, às 3 horas da tarde, às 15 horas, junto com os pacientes da APECAM, com as ligas femininas de combate ao câncer de toda a região, com o grupo As Patroas, lá de Três Passos, que vem num ônibus para poder participar ao vivo lá do programa. Então nós vamos gravar o programa e também vamos transmitir em live ao vivo, Simple Talk, mitos e verdades sobre câncer de mama, onde nós vamos compartilhar a trajetória de 2 de nossas pacientes que vão contar sobre os mitos que conheciam sobre câncer e as verdades que encontraram em sua jornada. Muito importante. E à noite nós temos uma jornada, às 18 horas, a partir das 18h30, a jornada de enfermagem em oncologia, também em parceria com o SENAC, né? Na sexta-feira, um encontro muito importante em parceria com a OAB, a partir das 18h30, onde vai ser discutido direito em saúde, né? Tanto os direitos do paciente oncológico, os direitos do paciente doente, né? A questão de aposentadoria, a questão de acesso a medicações,
E a questão de sucessão também, que é você pensar também na sua finitude, né? Então, assuntos extremamente relevantes em parceria com a OAB Subseção de Ijuí. Teremos no sábado as comemorações do aniversário de 4 anos do Instituto de Oncologia de Ijuí, nas nossas novas instalações, né? E no domingo nós teremos o lançamento de um livro de um paciente lá do Instituto de Oncologia de Ijuí também. Então, todo ano a gente lança um livro. Programação puxada, né, Fábio? E nesse vai e vem, o Fábio indo para a Europa. O brinde de aniversário eu vou fazer direto lá com uma caneca de chopp lá, live direto de Berlim. E lembrando, quem quiser mais detalhes pode pegar toda a nossa programação, está nas nossas redes sociais. Falando um pouquinho da nossa jornada científica de hoje à tarde, começa às 15h30. Quem quiser se inscrever, profissional de saúde, médicos ou farmacêuticos, pode se inscrever pelo nosso link da bio no Instagram. No Instagram, né? Instituto de Oncologia de Ijuí, entra lá no nosso Instagram. E vai ter o link também para acompanhar a transmissão. Exatamente. A jornada é voltada para médicos, né, e para farmacêuticos, mas outros profissionais de saúde interessados vão poder participar também, por conta da discussão que não vai ser só científica, tecnológica, nós vamos abranger aí o assunto da lei também, e vai ser muito boa, né? Conteúdo científico de muita qualidade. É muito raro ter eventos científicos falando de pesquisa clínica, Fábio, e acho que é mais um que vai entrar para o calendário nacional, né? Nós vamos, a partir de agora, fazer a jornada de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas a partir de Ijuí todos os anos. Porque a pesquisa também abrange não só os pacientes, os profissionais médicos, enfermeiros, os farmacêuticos, mas também todos os comitês de ética em pesquisa, o pessoal que faz a parte de regulação. Agora é uma lei, então a gente tem que falar também com os juristas, enfim. É importante que a gente mantenha esse canal de atualização e a gente quer botar esse evento anual no nosso calendário. Muito bem. Para você que nos acompanhou e que não conseguiu pegar a entrevista inteira, mas que quer ouvi-la, essa entrevista já está no ar aqui no canal do YouTube da Mundial FM. A partir de segunda-feira ela está editada lá no nosso canal do YouTube, Instituto de Oncologia de Ijuí, onde você pode ver e rever não só esse programa, como vários outros programas. Nós temos lá quase 30 programas com informações relevantes em saúde, com temas profundos e numa conversa simples de entendimento para todos, tá? O nosso canal lá, Instituto de Oncologia de Ijuí, é no YouTube e no Spotify. Aqui na Mundial também, nós temos no YouTube e no Spotify. Lá na ExpoFest, todos convidados a ir lá no stand da Oncoclínicas, em frente ao Palco Mundo. Nós estamos sempre que possível presentes por lá para trocar carinho com a população também, conversar, abraçar vocês e levar informação em saúde. Nossa equipe está presente lá também, e lá está o estúdio também da Mundial, que está fazendo programação com transmissão ao vivo. Lá ontem o Elano fez o Hora Extra direto lá do stand da Oncoclínicas, entrevistando o Dunga em primeira mão, né? Então todos convidados. A todos vocês, eu quero desejar um ótimo final de semana. Fábio, suas considerações aí para o pessoal também. Reafirmar esse convite aí para conhecerem e visitarem a nossa casa na ExpoFest, dizer que é um orgulho a gente poder estar fazendo esse trabalho junto à nossa comunidade, junto à nossa população, que é o trabalho de informação e desmistificação, né, do que tem em torno do câncer. Então, todos convidados, por favor, acompanhem a nossa programação, vai ser uma honra recebê-los. O Dr. Aníbal, que é o grande responsável por tudo isso, então vai o meu agradecimento especial para ele, incansável, né, de fazer toda essa programação, que só de ele ler aqui a gente já fica cansado, mas, então vocês imaginam o que preparar isso, mas isso tudo foi preparado com muito carinho, cada assunto, cada detalhe, para atender toda a população e todas as pessoas. Então, visitem o nosso stand e a gente vai estar lá de braços abertos esperando vocês.
Muito bem, Ecleia, muito obrigado, Ecleia da Rosa, que deu aqui a sua contribuição de colocar no ar o programa nas técnicas aqui, nos botões mágicos, né? Muito obrigado a toda a equipe da Mundial FM que leva esse programa ao ar, e muito obrigado a você, ouvinte, você, espectador, que acompanha todos os sábados esse programa. Eu tenho que mandar um abraço para o seu Bueno, que é motorista de aplicativo e que me levou até o Parque de Exposições, e quando ele falou, eu conversei com ele falou: mas o senhor é o Dr. Aníbal, né? E eu escuto todos os sábados o programa. Então, a vocês que nos ouvem, a nossa audiência, meu muito obrigado, um bom sábado, um ótimo final de semana, esperamos vocês lá na ExpoFest.